Já? Então vamos lá. Bom dia a todas e todos, né? Eu sou a Sucelane, estou como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Paloma, professora doutora Paloma Chaves, né, por se dispor a nos auxiliar nessa tarefa do nosso ATPC. Agradecer a oportunidade do nosso contato e agradecer o trabalho que vocês já vêm realizando. A professora Paloma, ela é professora do curso de pós-graduação da Tecnologia da Informação e Comunicação em Educação, pelo Instituto Federal do Estado de São Paulo, é doutoranda do último ano da Faculdade de Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, né? E é com imenso prazer e satisfação que nós recebemos a professora. Nosso muito obrigada, nossa satisfação em recebê-la, professora. Seja muito bem-vinda, todos sejam muito bem-vindos, né? Estamos à disposição. Pode começar, professora, fique à vontade. Tá bom, muito obrigada, Su, muito obrigada pelo convite de todos. Eu fiquei aqui aflita quando você falou professora, doutora, porque eu ainda não sou doutora, e eu falei, nesses tempos em que as pessoas começam a falar que são doutoras e não são doutoras, é muito perigoso isso. Então, ela corrigiu. Muito engraçada essa fala, desculpa aí. Ótimo, muito obrigada. Eu vou começar pedindo desculpa, porque eu tenho um compromisso imediatamente após essa reunião, e então eu vou tentar ser muito objetiva, enfim, o que para mim é um grande desafio, porque eu gosto muito de falar, mas então eu já peço desculpas que talvez eu seja, enfim, fale as coisas de forma meio atropelada. Vou tentar fazer o meu melhor aqui por vocês, tá bom, gente? Eu vou compartilhar alguns slides. Eu acredito que vocês vão conseguir todos visualizar. Eu até peço esse feedback. Bom, para mim já está aparecendo. Para vocês, está? Está começando a carregar. Aqui já está aparecendo. Sim, aqui para mim também. Para mim também. Já estou vendo. Para mim está ok, já apareceu. Eu já vou começar aqui falando um pouco sobre o título enquanto está terminando de carregar para todas as pessoas. Primeiro, deixa eu dar um bom dia para vocês, né? Um dia de trabalho aí para todos nós. Eu coloquei o título dessa apresentação, Metodologias Ativas na Educação Remota, né? E eu risquei esse remota, porque, na verdade, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente vai falar sobre esse tipo de abordagem não só na educação remota, mas até pensando no novo normal que a gente vai ter ali mais para frente, né? Porque a gente não sabe se em algum momento a gente vai voltar para o que era, mas se a gente conseguir voltar para o que era, também se aplica para qualquer contexto de educação, na verdade, né? E eu pretendo, o meu objetivo aqui para esse encontro é que vocês, primeiro, possam melhorar a compreensão que vocês já têm acerca do que são essas metodologias ativas. A gente está aqui com um grupo imenso, né? Tem mais de 200 pessoas, certamente tem uma diversidade de compreensão aqui sobre esse assunto. Então, o meu objetivo é que quem não conhece nada comece a conhecer um pouco, quem conhece um pouco, conheça um pouco mais, e assim sucessivamente. E, para mim, o mais importante, que é esse segundo tópico aqui, que vocês consigam rever o modelo mental de vocês, também chamado de mindset, acerca do trabalho com essa abordagem. Porque, na verdade, o modelo mental é aquilo que a gente tem, o paradigma que a gente tem, é a forma como a gente enxerga o mundo e a forma como a gente age no mundo é baseado nesse modelo mental. Bom, então, para mim, o que é importante é que vocês consigam repensar, ressignificar o que seriam metodologias ativas e como o trabalho pode ser realizado em sala de aula a partir dessa perspectiva, tá? E aí, uma vez que o mindset, que esse modelo mental seja realmente reconfigurado, eventualmente vocês podem pensar em adotar
esse tipo de metodologia, porque não funciona a gente tentar adotar alguma coisa que não tem significado, que não faz sentido para a gente, né? Então, por isso, a minha preocupação hoje é mais mexer um pouco com esses modelos, tá? Basicamente, eu vou falar sobre esses 3 tópicos aqui. Eu vou gastar um tempo muito curto agora no começo para falar um pouco sobre a questão de passo a passo, porque é normal quando a gente traz um tema como esse, que haja uma expectativa de que a gente vai ensinar um passo a passo de como trabalhar com metodologias ativas. E eu quero mostrar para vocês que é pouco eficiente a gente tentar fazer um passo a passo. É mais importante a gente discutir alguns princípios e depois esse passo a passo pode acontecer de uma forma mais eficaz, assim, entre pares, entre as pessoas que estão juntas na mesma escola, que são mais próximas e que naturalmente têm conhecimentos diferentes, em níveis diferentes a respeito dessa ferramenta. Então, eu vou gastar um tempinho falando um pouco sobre isso. Depois eu vou falar sobre a matética e os princípios matéticos, já vou explicar o que é. Não é matemática, não se preocupem, é matética. E depois, por fim, vou falar sobre algumas possibilidades mais práticas de metodologias ativas, ok? Sobre essa discussão de passo a passo ou de discutir princípios, eu tentei trazer um exemplo aqui que possa fazer sentido para as pessoas. Eu sempre fico pensando em exemplos ligados à comida, mas dessa vez eu trouxe um exemplo ligado a carro, a um pneu de carro. Um pneu furou. O que a gente faz? Eu tenho um problema, o pneu do carro furou, como é que eu resolvo esse problema? Se eu fosse dar uma orientação de forma a focar nos princípios envolvidos na solução desse problema, eu diria, por exemplo, que todos os carros têm, ou pelo menos deveriam ter, um step para substituir um pneu furado durante esse período necessário até que o pneu seja consertado, tá? Essa é uma informação importante que eu daria para vocês. Gente, existe um negócio que chama step, que é um pneu que fica sobrando e que você vai precisar colocar no lugar do pneu que está furado. E eu diria mais, é importante que você conserte rapidamente o pneu, porque se você colocar o step e demorar para consertar o pneu e furar um outro pneu, você não vai ter outro step para poder fazer o carro rodar, ok? Essa é uma informação, é uma forma de eu orientar vocês a respeito do problema do pneu do carro. Outra forma, eu poderia entrar no passo a passo. Então, ok, como trocar o pneu do carro? E eu poderia dizer para vocês essas 2 informações. Primeiro, tire o pneu furado e coloque o step no lugar. Provavelmente, para várias pessoas que estão aqui nesse grupo, essa informação seria suficiente. Até porque muitos já saberiam como que troca o pneu do carro, né? Mas, provavelmente, para muita gente, essa informação não é suficiente como um passo a passo. Um pouco mais de informações. Olha, você vai levantar o carro com o macaco, vai soltar os pinos do pneu furado, vai tirar o pneu, colocar o step, prender os pinos e descer a roda. Eu estou dando um passo a passo num nível mais detalhado. Pode ser que mais pessoas sejam contempladas com esse nível de informação, mas certamente vai ter gente ainda que vai falar, mas eu não tenho ideia do que é o macaco, onde que fica o macaco. Então, eu poderia falar, olha, você pega o step e o macaco, a chave de roda, posiciona o macaco no eixo do carro, é importante a posição do macaco, e assim, sucessivamente, eu vou dando mais um monte de informação. E nesse momento, pode ser que muita gente fale, agora eu sei o que fazer. Mas certamente vai ter gente que vai falar, não, eu ainda não sei o que fazer. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que é muito difícil, num grupo de 5 pessoas, que eu forneça informações de passo a passo que contemple a singularidade de cada pessoa. Imagina num grupo de 250 pessoas, né? É simplesmente impossível. E quando a gente tenta fornecer um passo a passo num contexto assim, é muito frustrante. Um número mínimo de pessoas seria contemplada, um grande número de pessoas iria ficar aborrecida, entediada com o excesso de informação que eu estaria dando, e um outro grande número de pessoas provavelmente ia ficar perdida sem saber o que fazer do mesmo jeito. Então, com isso eu só quero dizer, não é meu intuito dar um passo a passo sobre metodologias ativas na educação. A gente vai discutir alguns princípios e algumas possibilidades,
E daí, eu acredito muito nessa formação entre pares, essa formação que acontece no dia a dia mesmo. E aí eu queria incentivar vocês nesse segundo momento, depois de saber que possibilidades que vocês têm, que caminhos que existem, aí vocês pedem essa ajuda para os pares, o que é uma coisa muito saudável, a gente trabalhar junto. Professor, eu sou professora e por isso eu posso falar isso, o professor está muito acostumado a trabalhar sozinho, né? Então, é um exercício muito bacana esse de trabalhar junto com os pares. E aqui vocês têm um ótimo pretexto para fazer esse tipo de parceria, né? De falar, como é que a gente faz isso? Por onde a gente começa aqui, tá bom? Tudo bem? Até aqui eu só queria tentar mostrar para vocês que o foco da nossa conversa não vai ser um passo a passo, mas vai ser uma conversa um pouco mais orientadora, de uma forma um pouco mais ampla, ok? Agora, eu vou entrar aqui no tema mesmo, que para mim é o tema mais importante, que são os princípios que estão por trás das metodologias ativas, desse tipo de abordagem, os porquês, né? Por que a gente fala em trabalhar com metodologias ativas e não com esse formato mais de entrega de conteúdo com o qual a gente sempre trabalhou. Enfim, a escola durante tantos anos funciona nesse formato, né? E para falar sobre isso, né, sobre matética, eu vou recorrer ao Comênios. Provavelmente vocês já ouviram falar no Comênios e já ouviram falar como o pai da didática, né? Comênios viveu ali no século XVII e ele escreveu uma obra-prima, que é essa, Didática Magna, onde ele pretendia revolucionar a educação naquela época, né? É importante lembrar esse contexto. Eu sei que aqui nesse grupo tem vários professores de história dessa área que vão saber melhor do que eu sobre isso, mas é importante lembrar que um século antes do Comênios havia acontecido a Reforma Protestante, e nesse contexto da Reforma, as primeiras escolas, talvez mais parecidas com as escolas modernas que a gente tem hoje, elas foram criadas justamente no movimento da Reforma Protestante para que o povo fosse alfabetizado, pudesse ler a Bíblia e interpretá-la por si só, né? E aí a Igreja Católica, num movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma, resolveu se organizar, se estruturar enquanto escola, mesmo enquanto instituição de educação, porque até então era só uma instituição religiosa, para fazer frente a essa ideia dos protestantes de criar escolas, né? Eles perceberam que eles iriam perder ali os seguidores da religião católica, né, para os protestantes. Então, eles se estruturaram de uma forma incrível, criaram a Companhia de Jesus e os jesuítas, então, criaram toda uma estrutura escolar, que inclusive chegou no Brasil, aqui existem escolas jesuítas até hoje, e os jesuítas criaram uma obra que também é uma referência na área de educação, que é a Ratio Studiorum. Isso aconteceu no século XVI. No século XVII, então, vem o Comênios, que é de origem protestante, ele é moraviano, um bispo moraviano, e ele, então, resolveu fazer uma crítica àquela escola católica, aquela escola jesuíta, e criou, então, essa obra, né, que é a Didática Magna. É muito interessante a crítica que ele faz, porque parece muito... ele descreve a escola que ele está criticando, se parece muito com muitas escolas que a gente tem ainda hoje, no século XXI, e daqui a pouco eu vou falar uma passagenzinha que fala um pouco sobre isso, tá? Então, Comênios é o pai da didática. Onde que ele entra aqui na história da matética? Quando Comênios lançou essa obra, foi mais ou menos... A versão final dela foi mais ou menos em 1657, por aí. Essa obra foi disseminada, se tornou a grande obra da vida dele, apesar dele ser religioso e ter obras religiosas, essa foi a obra mais importante. E ele conseguiu disseminar muito as ideias dele a respeito de educação. O problema é que ele não conseguiu mudar a escola como ele imaginava que mudaria, né? Então, ele resolveu anotar, ele provavelmente fez várias anotações. Ele faleceu em 1670, e 10 anos depois dele ter morrido, essa outra obra, Specilegium Didaticum,
foi publicada uma obra póstuma do Comênios, baseada nesses registros que ele deixou, foi publicada. E essa obra, justamente, a palavra Spicilegium significa feixes de milho, de espigas de milho que foram coletadas numa segunda colheita, porque foram negligenciadas num primeiro momento, na primeira colheita. Então, essa obra pretendia reunir alguns conceitos que foram negligenciados na primeira obra dele, na obra da Didática Magna. E essa obra ela tem só 2 capítulos, é um livro muito pequeno, tem 2 capítulos. O maior e primeiro capítulo é esse que se chama Matética, né? E ele define matética, aqui logo no início dessa obra, como a arte de aprender. Então, as definições iniciais que Comênios traz para a gente é que didática, e assim ele definia na Didática Magna, é a arte de ensinar. E matética é a arte de aprender. E veja bem, ele trouxe o conceito de matética exatamente numa obra onde ele estava resgatando conceitos negligenciados na primeira obra, né? Será que foi porque as pessoas não deram importância para a arte de aprender e ficaram só focadas na arte de ensinar, que eles não conseguiram mudar a escola como eles queriam, eles não conseguiram resolver os problemas da escola como eles pretendiam, né? Então, essa é a questão que se coloca. Essa distinção que eu estou fazendo sobre ensino e aprendizagem, a arte de ensinar e a arte de aprender, muitas vezes ela gera algum incômodo, porque tem muita gente que acha, que entende, que enxerga ensino e aprendizagem como sendo uma única coisa. E é isso que eu queria discutir aqui um pouco com vocês. O nosso tempo está extremamente estourado. Eu não sei se a gente... Enfim, eu não sei como é que a gente vai poder fazer essa conversa por causa dos problemas todos que a gente teve ali no início, mas eu não sei, depois eu vejo qualquer coisa, a gente pode tentar marcar um outro dia para a gente continuar essa conversa. Eu deixo aqui já essa opção aqui para vocês, tá bom? Eu queria que vocês parassem para prestar atenção como na educação tudo gira em torno do ensino, né? Não sei se vocês já notaram isso. A gente, quando fala educação, as pessoas pensam instituição de ensino, sistemas de ensino, diretoria de ensino, departamento de ensino. Todo mundo fala de ensino, né? A gente tem materiais didáticos, didática está relacionada ao ensino. Só que a aprendizagem é o maior objetivo da educação, né? A gente não tem dúvida disso. Quando a gente quer avaliar a qualidade da educação, a gente não quer avaliar a qualidade do ensino, a gente quer avaliar a qualidade da aprendizagem. A gente não quer saber se o professor está ensinando, a gente quer saber se os alunos estão aprendendo, né? Então, se o objetivo central da educação é a aprendizagem, essa é a finalidade, é a grande razão de ser, por que a gente fala tanto de ensino na educação? Por que tudo se estrutura em torno do ensino, né? Então, essa controvérsia, como eu disse para vocês, ela acontece muito porque, primeiro, as pessoas acham que ensino e aprendizagem é uma coisa só. E elas falam, inclusive, processo de ensino-aprendizagem. Provavelmente, muitos de vocês falam isso. Eu vejo em documentos de referência na área da educação, especialistas na área de educação, muita gente fala de ensino e aprendizagem. Mas será que ensino e aprendizagem podem ser tratados como se fossem uma coisa só, né? E se a gente falasse de ensino e aprendizagem? Há quem diga que são duas coisas distintas, né? Há quem diga ainda que ensino e aprendizagem são duas coisas antagônicas, concorrentes entre si, né? Então, existem diferentes visões a respeito desse assunto. E para a gente entender as metodologias ativas, a gente precisa entender essa controvérsia, tá? Então, é isso que a gente vai discutir agora um pouquinho. Bom, a origem dessa confusão sobre ensino e aprendizagem talvez esteja nessa frase, que muita gente já ouviu e muita gente fala. Se não houve ensino, ou melhor, se não houve aprendizagem, então é porque não houve ensino, né? Então, muita gente tem isso como uma crença. Ensino e aprendizagem são uma coisa só. Se o aluno não aprendeu, é porque não houve ensino, né? Será que não houve ensino? Será que pode haver ensino sem que haja aprendizagem?
Será que pode haver aprendizagem sem que haja ensino? Então, são questões que já foram discutidas, né? Eu vou trazer aqui uma discussão que foi feita sobre isso num livrinho lá em 1979, depois eu passo a referência para vocês a respeito desse livro, mas a discussão foi feita iniciando com a discussão a respeito da conjugação do verbo ensinar. O que é ensinar, né? Então, se você analisar o verbo ensinar, aqui nessa frase, por exemplo, tá, o professor ensina a história do Brasil para o estudante. Ok. O professor, nessa frase, é o sujeito, né? Ele é o protagonista, é aquele que exerce a ação de ensinar. História do Brasil é o objeto direto dessa frase, é o conteúdo dessa frase, né? Agora, o estudante é o objeto indireto, é aquele que sofre a ação do professor. E aí a pergunta que eu faço é, onde está a aprendizagem na análise dessa frase? Como é que a gente amarra a aprendizagem a esse processo de ensino? O ensino acaba aqui, o professor ensina a história para o estudante. Ponto final, acabou a frase. A aprendizagem não aparece. Como é que eu posso amarrar a aprendizagem? Será que o elo entre o ensino e a aprendizagem é uma obrigatoriedade? Será que eu posso dizer assim, olha, se eu ensinei, o aluno tem obrigação de aprender aquilo que eu ensinei? Será que faz sentido eu tentar fazer esse elo? Ou será que eu posso falar em intencionalidade? Intencionalidade é alguma coisa que talvez faça mais sentido. O ensino não é simplesmente transmitir uma série de informações ao vento. O ensino, ele tem uma intencionalidade de produzir a aprendizagem. O problema é que só a intencionalidade não garante a aprendizagem. Infelizmente, a minha intenção não pode garantir que o meu aluno vai aprender. Então, a gente tem que começar a entender que o ensino, com a sua intenção de produzir aprendizagem, ele pode ser bem-sucedido ou ele pode ser mal-sucedido. Eu ensino sempre com essa intenção. Alguns alunos até aprendem, mas vai ter aluno que não vai aprender. E só esse fato já anula aquela frase inicial que eu falei, de que se não houve aprendizagem é porque não houve ensino. Porque, ora, se eu ensinei, alguns alunos aprenderam, então o que eu fiz foi ensinar. Agora, se outros alunos não aprenderam, o que eu fiz deixou de ser ensinar, não faz sentido, não tem ligação lógica nessa afirmação, né? Então, o ensino é uma coisa e ele tem a intenção de produzir aprendizagem. A aprendizagem é outro processo que independe do ensino, né? E ela pode acontecer por meio do ensino, mas ela pode não acontecer por meio do ensino. E quanto à aprendizagem? Lá eu fiz aquela pergunta, pode haver aprendizagem sem que haja ensino? A gente vai ver que pode, vou mostrar aqui para vocês. No mundo real, fora da escola, a gente aprende o tempo inteiro. A gente aprende, por exemplo, por observação, por descoberta, exploração, por experimentação, ensaio e erro, por colaboração, né? Uns aprendendo junto com os outros, não uns ensinando os outros, mas ambos aprendendo juntos. Não está aqui, mas por experiência, a vida, né? Conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo tanta coisa. Com o próprio passar do tempo, com o próprio viver o dia a dia, né? O ensino é apenas uma possibilidade de produzir aprendizagem. E talvez não seja nem a melhor delas. Talvez todas essas outras que eu listei aqui em cima sejam muito melhores para produzir aprendizagem. Pelo menos no nosso dia a dia, a gente aprende muita coisa por meio dessas outras estratégias. Então, a gente percebe até aqui que a escola privilegia muito, na verdade, centraliza muito a aprendizagem que ela pretende produzir, que ela tem a intenção de produzir, por meio do ensino. E ela acaba desprezando todas essas outras possibilidades, né? Então, aqui, a gente vai começar a chegar, a se aproximar da ideia de metodologias ativas, né? Vocês vão ver que as metodologias ativas, elas privilegiam todas essas outras formas de produzir aprendizagem, em detrimento do ensino, né? O ensino é uma delas, e a gente não precisa jogar fora o ensino, mas a gente precisa usar o ensino de uma forma mais restrita mesmo, a contextos em que ele vai produzir uma aprendizagem mais significativa.
E há contextos assim. Por exemplo, quando eu quero aprender sobre alguma coisa, quando eu estou interessada, buscando aprender, então eu tenho uma aula sobre aquilo e eu vou aprender muita coisa. Só que quantas aulas que nós damos para alunos que não estão interessados em aprender aquilo que nós estamos falando, né? E talvez por isso que os alunos não estejam conseguindo aprender tanto quanto nós gostaríamos que eles aprendessem. Então, se o ensino não vai ser o melhor meio para ajudá-los a aprender, que tal a gente começar a pensar em outras possibilidades que podem produzir aprendizagem mais significativa? Eu trouxe aqui duas citações que ajudam a gente a entender essa diferença entre ensino e aprendizagem, tá? Que vão ajudar a gente a fazer essa distinção. Na própria obra Didática Magna, aquela obra do século XVII, Comênios falava isso. A proa e a popa da nossa didática será investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os estudantes aprendam mais. Veja bem, se ensino e aprendizagem fosse a mesma coisa, se eu quero produzir mais aprendizagem, eu tenho que ensinar mais. E o que o Comênios está falando aqui é exatamente o oposto. Eu quero ensinar menos e eu quero que os alunos aprendam mais, tá? Então, aqui a gente já tem uma pista dessa distinção. Tem um outro educador, Bernard Charlot, ele é da Universidade de Paris 8, mas ele está no Brasil há alguns bons anos, ele casou com uma professora brasileira lá na Universidade Federal de Sergipe, e ele, num artigo dele, ele diz isso: o trabalho do professor não é ensinar, é fazer o aluno aprender. Ensinar não é a mesma coisa que fazer aprender, ainda que muitas vezes, para fazer o aluno aprender, o professor tenha que ensinar. Então, isso é uma questão importante, que eu queria que vocês refletissem sobre isso. Existe distinção entre ensino e aprendizagem. E o nosso objetivo é produzir aprendizagem. Vamos começar a pensar em outras possibilidades de produzir aprendizagem para além do ensino? É isso. Bom, a gente poderia entender isso a partir de dois paradigmas. Eu poderia chamar o paradigma didático, que é centrado no professor, que é um modelo único, um conteúdo único e centrado no ensino. E eu poderia falar do paradigma matético, que é centrado no estudante, que é personalizado de acordo com os interesses, os ritmos de aprendizagem, os estilos de aprendizagem, os talentos de cada um, e centrado na aprendizagem. Ok. Quando a gente pensa em dois paradigmas, isso pode gerar um incômodo, porque é uma mudança muito radical. Eu vou sair de um modelo e eu vou chegar até um outro modelo completamente oposto. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, embora esteja acontecendo, mundo afora tem muitas experiências dessa mudança de paradigma, mas o que eu quero propor para vocês é que vocês entendam isso como um espectro, não como dois polos, como um espectro, onde eu tenho num lado o ensino, um modelo de educação centrada no ensino, e no outro lado um modelo de educação centrada na aprendizagem, tá? Entre uma coisa e outra eu tenho aí uma série de possibilidades. Se nós conseguirmos tentar nos encaixar aí dentro desse espectro, pelo menos da metade para a direita, já vai ser alguma experiência bastante revolucionária para muitos contextos, tá? Então, mesmo que nós não estejamos lá num extremo, que talvez eu pudesse colocar a experiência que eu conheço mais radical é uma escola americana que chama Sudbury, que é uma escola que existe há mais de 50 anos, ela foi fundada em 1968, e ela realmente é uma escola que leva a sério esse extremo de tudo centrado no estudante. Depois eu posso passar referência para vocês conhecerem essa experiência. Não existe professor nessa escola, não existe currículo nessa escola, ela é realmente muito radical. Ok, eu não preciso chegar nesse modelo, mas será que eu posso me distanciar do modelo centrado só no professor e chegar perto de alguma coisa mais próxima, enfim, de outras possibilidades? No século XX, Seymour Papert, que é um matemático do MIT, ele faleceu agora em 2016. Ele resgatou esse termo matética. Nessa obra, ele é um dos precursores do trabalho com tecnologia na educação. Ele criou uma linguagem de programação para as crianças, que chama Logo, e foi ele que
resgatou isso em 1980. Curiosamente, exatamente 300 anos depois do Spicilegium Didaticum ter proposto esse termo matética, né? E depois, em 1992, ele lançou essa outra obra, tem em português esses 2 livros, e ele lançou tentando propor novamente a reflexão sobre o uso da palavra matética, porque 12 anos antes ele tinha proposto essa palavra e ele disse que não pegou, porque ele achou que não havia uma prontidão cultural, as pessoas não entenderam a proposta dele. Então ele aqui cria um novo livro, ele dedica um capítulo inteiro a discutir esse termo matética, que é a arte de aprender, né? E aí ele achou que em 92 o mundo estaria mais preparado, né? Curioso é que nós estamos em 2020 e em todos os lugares que eu vou, eu pergunto para as pessoas, vocês já ouviram falar essa palavra matética? E eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês aqui agora, quer dizer, perguntar eu posso, mas se eu pudesse ouvir as respostas de vocês agora, a maioria absoluta de vocês iria dizer, eu nunca ouvi falar essa palavra matética. Então a gente percebe que o Papert não foi feliz nas 2 tentativas dele de trazer essa discussão. É lógico que o que importa aqui não é a palavra matética, mas são os conceitos que ele quer trazer para a educação. Ele quer trazer para a educação a centralidade da aprendizagem. Ele quer que a aprendizagem seja discutida. Se o aluno não está aprendendo, em vez da gente começar a pensar outras formas de ensino, ele quer que a gente pense em outras formas de aprendizagem. É isso que ele propõe, é essa que é a teoria dele aqui. Ele diz, por exemplo... Não vi. Estou aqui. Acho que tem algum microfone aberto aí. Ele diz, por exemplo, que a pedagogia, que é a arte de ensinar sob seus vários nomes, foi adotada pelo mundo acadêmico como uma área respeitável e importante. Mas a arte de aprender é um órfão acadêmico. Simplesmente é ignorado. Na formação inicial, ninguém fala sobre a arte de aprender, ninguém fala nem sobre esse termo, né, que foi proposto pelo mesmo pai da didática, que é o termo matética. Poucas pessoas, inclusive, conhecem essa obra póstuma de Comênios, essa obra Spicilegium Didaticum, né? E isso fala muito para a gente a respeito disso. Por que a gente fala tão pouco de aprendizagem e fala tanto de ensino quando a gente fala de educação? Papert, ele propôs uma definição um pouco mais sofisticada de matética, em vez de ser simplesmente a arte de aprender, ele propôs que matética é o conjunto de princípios norteadores que regem a aprendizagem. E esse tem sido o foco da minha pesquisa de doutorado, então eu tenho sistematizado esses princípios matéticos. Né? Aqui eu tenho 9 princípios. Eu não vou conseguir discutir esses 9 princípios, já sabia que eu não ia conseguir discutir com vocês. Eu tinha selecionado 2 para discutir, o princípio da heurística e o princípio do construcionismo. Não sei se eu vou conseguir falar deles agora, tá? Mas eu acho que eu vou pular a heurística, vou deixar a apresentação, vocês vão poder ver, mas tem algumas coisas interessantes aqui para a gente falar. Eu vou falar do construcionismo, que é um dos princípios matéticos centrais do Papert. Ele diz que a construção que ocorre na cabeça, quer dizer, esse processo de construção de conhecimento que é abstrato, ele ocorre dentro da nossa mente, com frequência ocorre de modo especialmente venturoso quando é apoiada pela construção de um tipo mais público no mundo. Um castelo de areia, uma torta, uma casa Lego, uma empresa, um programa de computador, um poema, uma teoria do universo. Parte do que tenciono dizer com no mundo é que o produto pode ser mostrado, discutido, examinado, sondado, admirado. Ele está lá fora. Então, o que o Papert está propondo aqui é que a gente considere que quando a aprendizagem acontece apenas nessa dimensão abstrata, ela não acontece de forma tão venturosa, de forma tão eficaz, de forma tão efetiva, quanto quando ela é apoiada por uma dimensão concreta, onde eu posso aplicar essa construção abstrata no mundo concreto. Porque quando eu produzo alguma coisa a partir dessa dimensão abstrata,
não só eu mesma posso ver aquilo que eu estou construindo, quer dizer, eu vou tentar trazer para um exemplo prático. Eu sei fazer um bolo. Teoricamente, eu sei fazer um bolo. Eu li a receita, eu entendi a receita, eu sei fazer um bolo. Mas na hora que eu vou fazer o bolo, de fato, a experiência é completamente diferente. Só nesse momento é que eu vou saber se de fato eu sei fazer um bolo. E quando eu faço esse bolo, eu possibilito que não só eu mesma perceba aquilo que eu sei de fato e aquilo que eu não sei, e eu posso aperfeiçoar e fazer os ajustes de modo a aprender de fato a fazer o bolo, como eu ainda possibilito que outras pessoas apreciem isso que eu estou fazendo, possam me dar feedback para me ajudar a entender onde que eu estou errando, onde que eu posso melhorar, e possam também aprender comigo a respeito disso. Então, o que a gente precisa levar em consideração nesse princípio matético que ele traz é que a gente não pode se ater a apenas uma dimensão, que é a dimensão abstrata, que ocorre na cabeça. Se a gente quer produzir aprendizagem, a gente precisa levar em consideração essa outra dimensão concreta, onde as pessoas vão produzir coisas com aquilo que elas aprenderam de forma abstrata. E aqui entram as metodologias ativas, né? E se, em vez de trabalhar com aulas e exercícios, como é o padrão que a gente sempre fez a vida inteira, a gente começasse a considerar o trabalho com aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, em desafios, né? Pensando num contexto de pandemia e pensando num contexto pós-pandemia, e se a gente aproveitasse os momentos de atividades síncronas, agora que a gente tem com os alunos, e lá no futuro, os poucos momentos de atividades presenciais, porque provavelmente, especialmente no começo, não vai ser todos os dias que a gente vai ter aula com os alunos. Se a gente aproveitasse esses momentos, por exemplo, para lançar o problema, o projeto, o desafio, o que fosse, definir em conjunto as entregas que eles iriam fazer, os produtos que eles iriam produzir, esses concretos, né, que eles vão fazer no mundo, definir junto com os estudantes critérios de avaliação, conhecer e acompanhar o cronograma de trabalho, problematizar, questionar, apreciar, aprender com os nossos estudantes sobre aquilo que eles estão produzindo, avaliar junto e até ofertar algumas aulas opcionais. Lembra, eu falei que o ensino ele é muito mais eficaz quando o aluno está interessado em aprender? E se a gente marcasse um dia uma aula e falasse, olha, eu vou dar uma aula sobre esse assunto que tem a ver com o projeto que vocês estão fazendo, quem tiver interessado, vem assistir. Isso muda tudo quando a aula é opcional, né? Não é obrigatória. É só a gente se colocar no lugar do aluno, né? E saber que quando a gente vai participar de uma formação que é opcional e a gente escolheu, ela tem um significado, e quando a gente é obrigado, ela tem outro significado. Pode até ser que a gente aproveite alguma coisa, mas certamente a experiência é muito diferente, né? E se a gente começasse a experimentar essa possibilidade, né? E nas atividades assíncronas ou à distância, né? O tempo que o aluno está na casa dele, trabalhando sozinho, ele poderia dedicar tempo, porque tempo é um fator importante que a escola muitas vezes não dá para o aluno, porque na escola o tempo é muito limitado, tem aula disso, aula daquilo, tocou o sinal, acabou. E aí o aluno não tem tempo para se aprofundar em pesquisa, criação, elaboração, construção, produção, reformulação, uma vez que a gente vai dando feedbacks para os alunos, para eles poderem reformular aquilo que eles estão fazendo, enfim. Aqui eu estou falando de algumas possibilidades práticas que a gente poderia pensar a partir dessa abordagem de metodologias ativas. Eu estou impressionada que eu acho que eu vou conseguir terminar no tempo. O que eu queria deixar para vocês aqui por último, tá? O final já da minha fala. Como fazer essa mudança? Quando a gente sempre fez as coisas de um jeito, né, o nosso mindset, o nosso modelo mental está firmado. E não só isso, o modelo mental ele inclui a prática que a gente sempre fez, né? A gente sempre fez de um jeito. E a própria pandemia, independentemente de projeto, de proposta de metodologia ativa, a própria pandemia nos forçou a mudar, a fazer as coisas de um jeito completamente diferente. E isso é muito difícil, né? Então, como que a gente lida com a mudança? Bom, esse gráfico aqui
que se chama Zona de Autonomia Relativa, é do Celso Vasconcelos, essa ideia, tá? Ele fala que quando a gente quer mudar, a gente se depara com alguns limites que nos impedem de mudar, né? E ele divide isso em 2 limites. O primeiro, que é esse limite que circula a bolinha cinza do meio, mais escura, ele chama de limites internos, que são os limites que estão imediatamente em torno de nós aqui, mantendo a gente dentro da nossa zona de atuação atual. E ele fala que existem os limites externos, né? Quais seriam os limites externos? As leis, as pressões que a gente sofre por causa da burocracia, da hierarquia, por causa das pessoas, os pais, né? Os alunos que nos pressionam, que nos cobram, os gestores que nos cobram, enfim, uma série de limites que às vezes a gente fala, eu quero mudar, mas não dá, porque, olha, isso não dá, os pais nunca vão aceitar, os alunos não vão criar caso, as leis não permitem, o sistema é assim, enfim. Então, a gente tem uma série de limites que existem, que são reais, que são externos. O que ele diz é que não são esses os limites que nos impedem de mudar, mas são os limites internos. Percebe que entre o limite interno e o limite externo existe um espaço. É esse espaço que ele chama de zona de autonomia relativa, né? E quais são esses limites internos, afinal de contas? Bom, são as nossas crenças, são os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos conhecimentos ou falta de conhecimento, né? A gente fala, tá bom, eu sei que não é bom esse modelo que eu trabalho com só ficar lá dando um monte de aula, ok. Mas o que eu posso fazer no lugar disso, né? Se eu não conheço outras possibilidades, como é que eu vou mudar, né? Então, o que ele diz é que, de fato, efetivamente, o que nos impede de avançar para essa zona em que nós temos uma autonomia, ainda que relativa, mas nós temos autonomia para fazer muitas coisas, são esses medos. E que quando nós temos coragem, eu estou falando de coragem mesmo, tá? De sair dessa nossa zona de atuação atual e avançar para essa zona de autonomia relativa, então nós começamos a descobrir que nós temos muitas possibilidades nessa zona. E mais do que isso, a gente começa a afetar os limites externos também, né? Não sei se vocês se lembram que antigamente era proibido usar celular dentro da escola, né? Tinha uma lei que proibia. E, de repente, essa lei foi alterada, né? Pode usar para fins pedagógicos, etc. Por que essa lei mudou? Essa lei mudou porque pessoas estavam usando o celular dentro da escola para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Então, era um absurdo. Eu tinha que burlar, descumprir, desrespeitar uma lei para fazer uma aprendizagem, para produzir uma aprendizagem mais significativa para o meu aluno. Então, essas pessoas que estavam usando o celular, elas saíram dessa zona dela de atuação, avançaram na zona de autonomia relativa e, digo mais, avançaram pelo limite externo. E elas acabaram provocando uma mudança no limite externo. Então, quando a gente fala disso, a gente tem muitas coisas que a gente pode mudar. E veja bem, essa pandemia, que num primeiro momento a gente pode entender como uma coisa horrível. Bom, lógico, ela tem uma dimensão monstruosa, sem dúvida, né? Para a saúde pública, para a vida das pessoas. Mas, de repente, essa pandemia pode representar uma ajuda para a gente em relação às mudanças necessárias na educação. Porque, veja bem, a gente sempre teve, educação é presencial, nós temos 200 dias letivos para cumprir, isso tudo está na lei. A primeira coisa que foi flexibilizada com essa pandemia foi isso. Não, pode ser também uma parte que não seja presencial. A gente pode aprender em casa. Não precisa cumprir os 200 dias letivos desse jeito aqui dentro da escola, quadradinho. Então, a gente começa a enxergar outras possibilidades. Como eu disse para vocês, a própria forma como a se organiza, com uma aula atrás da outra, com espaços muito limitados de duração de cada aula, dificultava muito a possibilidade de trabalho com projeto. De repente, os limites de duração de aula foram absolutamente flexibilizados. Agora se torna possível o trabalho com projetos.
Agora, a gente não tem um sinal tocando dizendo acabou, não podemos mais, né? Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês é que a gente tem muitas possibilidades. A gente precisa primeiro vencer esses nossos limites internos. E a partir daí, a gente pode descobrir que as metodologias ativas, elas, na verdade, não é que elas são uma opção, elas podem ser a melhor opção que a gente tem em tempos de pandemia e em tempos pós-pandemia, novo normal que a gente tem aí pela frente. É isso, gente. Eu passo, então, a bola agora para a Sucelaine, para a Flávia, para o Carlos e para todos vocês, tá bom? Professora Muito Paloma, obrigada, tem mais professora uns Paloma. minutinhos? Nós agradecemos infinitamente a sua disponibilidade. Como a gente ultrapassou um pouquinho o horário aí, então a gente agradece, vamos concluir, né? Vamos deixar o chat aberto, como a professora se disponibilizou a responder as perguntas posteriormente. Então, nós vamos deixar, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar no chat que nós vamos repassar, assim, a professora vai ter acesso a isso também, tá bom? Gostaria de agradecer infinitamente. Legal, professora. Muito obrigada pela disposição, pela aula magnífica, muito interessante. Nós aprendemos muito, viu? Muito obrigada. Agradecer a presença, a disponibilidade de todos os professores também que nos acompanharam e novamente agradecer o trabalho que eles já vêm realizando e que esse realmente seja um momento de formação e para a gente se questionar nossas metodologias aí, né? Muito obrigada, professora Paloma. Desculpa te interromper, pode falar. Imagina, não, eu só estava realmente me despedindo, agradecendo a todos vocês. Foi realmente uma honra e um prazer aí ser convidada para estar com tantos professores aí da rede, tá? É sempre um grande prazer e honra mesmo. Eu me sinto muito privilegiada por poder estar aqui com vocês, tá bom? Nós que agradecemos demais, professora. Vou que tá aqui, tá bom? Um abraço para você. Obrigada, professora. Outro abraço igualmente.